A história precisa ser colocada a limpo. E a verdade precisa ser reconhecida como fato. Não se pode imaginar a verdade. E não se pode questionar o fato. Então, o que está em voga hoje é a necessidade de uma intervenção constitucional, prevista dentro da Constituição e da lei. Ninguém deve pleitear um governo militar, porque nem os militares querem governar. Os militares são preparados para a guerra, para manter a ordem e a força, como já ocorreu. Os desordeiros queriam bagunçar quando os militares estavam no poder e eles praticaram a energia da lei para manter a ordem. Depois disso, depois que eles deixaram o poder, houve bagunças. E essas bagunças não foram, de forma alguma, amparadas pela lei e também não foram criminalizadas pela lei. E a desordem está aí, o que todos estão vendo. É importante todos saberem que o governo militar, naquela época, foi muito importante. Em 64 foi muito importante, porque, além de nós termos uma ameaça de um regime externo comunista, existia dentro da sociedade uma anarquia que tinha sido promovida pelo Juscelino Kubitschek com a corrupção. A corrupção foi largamente divulgada, institucionalizada, praticada e houve até planejamento de corrupto para que o país continuasse corrupto no governo do JK. Não havia como controlar uma desordem sem energia para manter a ordem. Era totalmente diferente, porque agora nós não temos nenhum regime querendo ser possado do poder. Nós temos anarquia, nós temos bandidismo no poder, mas não tem nenhum comportamento externo colocando em risco o poder dos brasileiros na condução da nação. Então, o que aconteceu? Os militares mantiveram a ordem, mas eles também não conseguiram administrar o país, não conseguiram praticar uma gestão e também não foram nada assertivos em nenhum planejamento. Isso por quê? Por exemplo, procuraram fazer energia atômica num país sem antes exaurir a energia eólica, a energia solar e a energia hidráulica, o fio d'água, sem os reservatórios, sem represamento. Eles também brincaram um pouco com a Amazônia quando quiseram fazer a Transamazônica. Isso realmente, de forma alguma, poderia ter dado certo e também, se tivesse dado certo, daria errado no planejamento, porque a floresta seria devastada em menos tempo. Eles também taxaram as terras com matas nativas como improdutivas. E isso provocou um desmatamento que nunca parou e depois se intensificou nos governos civis. Então, os militares são bons para colocar ordem. E por isso nós precisamos que eles hoje façam o que eles sabem fazer: ocupar o poder e colocar o país em ordem. No governo militar, os militares permitiram que a sociedade evoluísse por si só, sem tutelamento, simplesmente mantiveram a ordem. Ora, se mantiver a ordem e se mantiver o cumprimento das leis, que devem ser cumpridas rigidamente, isso faz com que a sociedade procure um caminho e até consiga trilhar um bom caminho, o que foi o que aconteceu no governo militar. Nós devemos muito aos militares pelo seu governo e realmente eles até podem se dizer que serem parabenizados pelo que conseguiram fazer. Agora nós não estamos pleiteando um governo militar, nós estamos pleiteando uma intervenção. A intervenção é tirar os bandidos para que, durante algum tempo, os militares ocupem o poder, o exército ocupe o poder, dando tempo, novamente, para a sociedade se reestruturar e depois convocar novas eleições. Não tem nada de absurdo. Se a corrupção continuar,
nós não vamos ter infraestrutura. Como não temos, nenhuma infraestrutura foi feita no governo civil. Não tem nenhuma que seja sustentável. Já no governo militar, temos aí o maior exemplo, que é a ponte Rio-Niterói, que é uma obra fantástica, e também tem muitas infraestruturas que foram feitas no governo militar e que permanecem até hoje. E as que foram no governo civis, a maioria não serve para nada, foram destruídas, caíram e necessitam de manutenção, e hoje nem dinheiro para isso tem. Lembrem todos, o que nós precisamos é de uma intervenção. Saiba o que é intervenção constitucional. Não é intervenção militar. Intervenção militar é golpe, é ditadura. Não houve ditadura no Brasil e nem queremos ditadura. Nós queremos que constitucionalmente o Exército faça a obrigação deles. Nós não temos outra opção. Nós temos que interromper o caos que se instalou. Porque sem interromper o caos, nada vai, nada floresce, nada vai, nada, absolutamente nada. Como é que vai interromper o caos com o bandido? Como é que vai interromper o caos com uma sociedade que tem mais de 85% de analfabetos desinteressados, antipatriotas, ignorantes, otários? Então lembrem, precisamos de intervenção constitucional urgente. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios